Estava aqui curtindo as palestras, assim, gostei de tudo que escutei. Falaram sobre empresa familiar, falaram sobre o wellness, e tudo isso eu também vou falar um pouquinho aqui sobre o São Luís, que a gente nesse ano de 2026 aí está completando 100 anos de empresa. É, é com muito orgulho que a gente fala desses nossos 100 anos. Eu faço parte da quarta geração, tá, eu vou contar um pouquinho de como foi que tudo começou desde 1926, começou com meu avô. Então, assim, tudo que eu vou falar mistura muito, negócio de família com a minha família, né, e com tudo que eu aprendi, né. Eu cresci no supermercado, eu escutando vocês falar sobre como tudo começou, eu lembrei da minha trajetória no São Luís. Meu pai era gerente de loja e eu cresci vendo meu pai abrir loja e fechar a loja, e minha brincadeira era, correr no supermercado com o carrinho, né. Eu ficava correndo os corredores, assim, enquanto meu pai trabalhava, e eu ficava correndo pra cima e pra baixo com o carrinho. E tem uma história engraçada que um dia, meu pai estava na frente da loja e eu brincando com o carrinho, e eu errei o freio. Aí eu taquei o carrinho na perna de uma cliente, né, isso eu devia ter uns 4, 5 anos. Aí lá vem a cliente comigo no braço: "Eu quero saber de quem é essa menina". Aí meu pai olhou assim: "Eu não sei, mas eu vou descobrir quem é o pai dela". Então eu vou contar um pouquinho aqui de como foi que tudo começou. Falar um pouquinho da missão do São Luís, que é atender de forma única, compartilhando orgulho e felicidade. Vocês percebem que somos uma empresa de relacionamento, né, e a gente tem essa missão de atender todos de forma única, compartilhando orgulho e felicidade. Não falei, mas minha formação é psicologia. Eu entrei no São Luís, na área de RH, e hoje eu estou na área de marketing, acabei migrando, mas assim, todo mundo chegava, eu fiquei um tempinho eu comecei como estagiária, e fiquei um pouquinho na área de treinamento. Aí o pessoal chegava assim para mim e perguntava assim, "O que que vocês fazem para o atendimento do São Luís ser assim?". Aí eu tentava explicar, até que teve um dia que eu percebi assim: "Gente, não é um treinamento, não é, uma prática, é tudo que tem por trás, da nossa empresa que tem esse atendimento, né". O que é que a gente quer? A gente quer que todo mundo que pisou o pé dentro do São Luís, ele receba esse atendimento único, compartilhando orgulho e felicidade. Isso envolve todos, envolve nossos colaboradores, porque a gente acredita que para atender de forma única, ele precisa também ser atendido de forma única. Então, o colaboradores, fornecedores, parceiros, estou feliz que encontrei diversos parceiros aqui do São Luís, já fiquei feliz que falaram do festival também, é uma das nossas missões do nosso festival, então, essa é a nossa missão, atender todo mundo que pisa no São Luís atender de forma única para poder compartilhar esse orgulho e felicidade. Então não existe treinamento, não existe nenhuma prática acima, o que existe é milhares de práticas e uma missão que a gente leva muito a sério, né. E os valores do São Luís, eles foram construídos ao longo desses 100 anos, tá. Então, quando fala de valores, são valores que são da minha família e que a gente passa, no nosso dia a dia. E esses valores, eles não estão só escrito aqui, a gente leva para tudo que a gente vai fazer. E o nosso primeiro valor é gente, tá. Tudo que a gente vai fazer, assim, daqui a pouco vocês vão ver um pouquinho sobre a construção do nosso RH, mas assim, gente sempre em primeiro lugar, todas as decisões que a gente toma, tá, então, a gente pensa primeiro em gente. Confiança, união, simplicidade, transparência e aperfeiçoamento, né, o todas as nossas relações, elas são baseadas nos valores, com clientes, com fornecedores, enfim. Somos uma empresa de relacionamento, né, esse é o tio João. Vocês falando assim: "Ah, eu não chamo", eu comecei não chamando,
meu pai de pai dentro da empresa, o tio João de tio, mas depois eu olhei a gente olhou: "Isso é estranho, né, bora se chamar de pai, de filha". Meu nome é Ana Luísa, mas eu tenho um apelido desde criança de Nana, aí ele vai compartilhar meu contato, aí tem Nana, aí vai compartilhar para um fornecedor, aí ele fica: "Olha, o nome dela é Ana Luísa, viu, mas é porque eu chamo ela de Nana", mas a Claudinha ali me conhece desde pequena, ela só me chama de Nana também. E eu chamo meu pai de pai, enfim, esse é o tio João. O tio João, na verdade, é meu tio-avô. Vou contar como foi que tudo começou, as 4 gerações, mas, somos uma empresa de relacionamento e isso é muito forte desde o começo, desde 1926. Já fomos considerada a melhor empresa para se trabalhar no varejo do Brasil, tá, segundo o GPTW, e a terceira melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Essa melhor empresa para se trabalhar no varejo, tá, e o segundo é de todas as grandes empresas. Bom, eu estava reparando que a logo aqui tá antiga, tá. Uma das nossas ações do nosso centenário foi mudar a nossa logo, né, então a gente se transformou em São Luís Supermercado, tá, a gente já está fazendo essa mudança em todas as nossas lojas. Esse eu estava vendo a repercussão, né, quando a gente lança uma nova marca, as pessoas falam: "Ah, eu gostei, não gostei". Algumas pessoas: "Ah, eu estou sentindo falta dos mercadinhos". E a gente eu também estou sentindo, viu, falta dos mercadinhos. Quando eu falo de São Luís, para mim é mercadinhos. Mas isso foi um posicionamento até nacional. Quando a gente ia para feiras, que a gente ia se apresentar para algum fornecedor, a gente falava: "Não, a gente é um mercadinho". Aí eles: "É um mercadinho? Como é? Me explica direito". Aí a gente olhou, a gente precisa mudar a nossa marca, e a gente se transformou em supermercado, tá. Mas já vou falar aqui que a gente não vai eliminar de vez os mercadinhos, tá. A gente sabe que os mercadinhos tá na cabeça do cearense, então a gente vai trazer uma releitura dessa marca dos mercadinhos aqui no Mini, tá. Eu já estou dando notícias para vocês em primeira mão, né, que a gente também sentiu muita falta dos mercadinhos e a gente vai trazê-la de volta no modelo de vizinhança. E temos também a bandeira do Mercadão. Alguém aqui conhece o Mercadão? Sim, o Mercadão é a nossa bandeira em expansão, tá. De 2016 para cá, 10 anos, inauguramos 11 lojas do Mercadão. Vou contar um pouquinho da proposta do Mercadão, vou passar um vídeo, mas a nossa missão é de oferecer os maiores descontos e as melhores marcas, tá. Se vocês forem no Mercadão, vocês vão ver a oferta de leite ninho, de leite condensado, de ofertas de grandes marcas. A gente não briga por marcas desconhecidas só para mostrar preço, a gente quer mostrar preço em marca boa e também uma loja confortável com o relacionamento que o nosso grupo tem, certo? Eh, Falar de 100 anos, a gente tem muito o que contar, né, então, assim, eu tentei trazer aqui os principais marcos para vocês entenderem de como é que se deu essa história, tá. Começou em 1926, a Casa São Luís. A Casa São Luís, ela não tinha o formato que ela tem de supermercado que tem hoje. Ela era um armazém de secos e molhados e vendia tudo que uma casa da época precisava. Eu falo casa, porque na época praticamente não existia prédios, né, então a gente vendia até arame farpado, né, a gente vendia sacas de arroz, as famílias eram grandes, né, tinha que alimentar muita gente, então era sacas de arroz, sacas de feijão, carne enlatada, porque ainda não tinha questão muito forte de refrigeração, né, então, a gente vendia de tudo que uma casa precisava. Estava olhando essa linha do tempo, em 1968 foi a primeira sucessão, e a gente está aqui em um evento para mulheres, né, a Casa São Luís era do meu bisavô tinha 5 filhos,
sendo 4 mulheres e um homem. E quem ficou com a sucessão foi o tio João, que vocês viram a foto. E as 4 mulheres, elas não trabalhavam na empresa, né. E se hoje eu estou aqui, é porque a gente lutou por isso, né, mulheres muito próximo, a minha avó não trabalhava, né. A minha avó, que é irmã do tio João, vocês sabem o que é que ela fazia na época? Ela fazia escola doméstica. Né, assim, enquanto o filho, ele levava o negócio da família, a minha avó fazia escola doméstica, onde ela aprendia a costurar, cozinhar, até hoje minha avó está com 94 anos, até hoje ela tem muito o que ensinar pra gente, assim, ela é bem ligada também a regras de etiqueta, porque tudo isso ela aprendeu na escola a escola doméstica. Então, assim, sendo bem transparente em relação ao feminismo, né, na época elas não trabalhavam, né, isso é muito próximo, né, 1968, mulher ainda não trabalhava e meu bisavô falava que supermercado não era coisa de mulher, né, então, quem ficou com os negócios da família foi meu tio-avô, as mulheres ficavam com terrenos, né, que era o que elas herdavam. 1972, o tio João ele morou nos Estados Unidos. Quando ele morou nos Estados Unidos, eu não sei se vocês conhecem 7-Eleven, ele conheceu o 7-Eleven e foi quando ele deu um insight para a mudança do negócio da família, né. Então o São Luís, ele foi inspirado no 7-Eleven, né, ele veio com a cabeça totalmente diferente, então foi aí que ele lançou os mercadinhos São Luís. Eu sei qual é. Lembra o ano? Era o Mazio. É. Ela sabe de tudo. Hã, e te contar uma a gente tem muita história para contar, pessoal. E uma curiosidade, meus pais, assim que se casaram, eles moravam em cima da loja do Trilho. Eles se Pronto, tinha a máquina dentro da casa deles, a máquina de eletricidade era dentro da casa deles, então, assim, era um barulho dentro de casa. Até hoje minha mãe conta, assim, dessa assim, que eles se casaram, foram morar em cima de uma loja e acontecia uma coisa na loja, aí gritavam pelo meu pai, ele tinha que descer, enfim, tem muita história. Eles o meu pai e meu tio, como foi que eles entraram no São Luís? Eles estavam morando no Rio de Janeiro, quando o meu avô faleceu. Meu avô faleceu em 1975. Quando ele faleceu, a minha avó o meu pai tinha 13 anos, meu tio tinha 16, tinham mais 4 filhos, eram 6 filhos no total. Minha avó estava no Rio de Janeiro sem nada. Meu avô não deixou praticamente nada, ela ligou para os irmãos, e foi aí que o tio João acolheu a família, né, ele abraçou, e trouxe o meu pai e meu tio e colocou dentro do negócio, né, eles entraram como empacotadores, né, o meu tio em 1976 e meu pai em 1979. Em 1984, teve a criação do setor de RH, né, até então não existia o setor de RH. Vou contar um pouquinho dessa história de como foi que surgiu o setor de RH, porque é bem interessante. 1986 eles entraram na sociedade, né, junto com o tio João. 1999 a gente era liderança do mercado. 1977 97, foi o lançamento da campanha Me Acostumei com Você, com o Nazareno Albuquerque.
Até hoje está na nossa cabeça. Também não tiramos da nova marca. Nazarena não, não vamos tirar, não tiramos nem o Me Acostumei com Você, nem o Trevo. Tiramos o Mercadinhos, mas vamos voltar de outra forma, né. Então, o engraçado é assim que eu lancei essa nova marca, o Nazareno me ligou, "Nazareno, vai continuar o Me Acostumei com Você, viu, não se preocupe com isso não". Ele: "Ah, então tá tranquilo, pode fazer o que quiser com a marca". Nos anos 2000 a gente teve um momento difícil na nossa empresa, onde a gente vendeu, uma boa parte, acho que vocês devem lembrar também, assim, da nossa empresa. Ficamos com apenas 6 lojas, essas 6 lojas foram as lojas que nos fizeram continuar, né, assim, a gente não teve a proposta de vender a empresa toda, mas a gente conseguiu ficar com a parte e com ela nos reerguer. Tá, vocês vão ver um pouquinho dessa história também. 2008, com o falecimento do tio João, aconteceu a segunda sucessão, tá, ou seja, a gente está na terceira geração. Hoje eu sou a quarta geração que estou trabalhando, mas a gente está na terceira geração que está na linha de frente, tá, que é meu pai e meu tio. Quando ele faleceu, a gente estava com 9 lojas, com 826 colaboradores e 214 milhões de faturamento. Em 2010, a gente já começou a se reerguer, né, 10 lojas, 270 milhões de faturamento. Em 2016, a gente teve a criação do Mercadão São Luís. O Mercadão São Luís, ele surgiu lá no Crato, por uma necessidade de negócio, né. A gente, inaugurou a primeira loja no Juazeiro, dentro do shopping, já tem 30 anos, se eu não me engano, agora eu não lembro direito, mas porque são muitas datas. E depois a gente inaugurou uma no Crato. Quando a gente inaugurou uma no Crato, ela inaugurou super bem, mas logo em seguida veio uma concorrência que a gente não imaginava, né. Grandes atacadistas ao nosso redor e a gente olhou assim: "A gente vai precisar fazer alguma coisa aqui", a gente teve que mudar nosso negócio, e foi aí que a gente teve a ideia do Mercadão São Luís. Então o Mercadão ele surgiu lá no Crato. Em 2020 veio a pandemia, foi um período muito desafiador para a gente, onde a gente era linha de frente, onde tudo fechou e praticamente só o São Lu só os de necessidade básica continuaram, né, então, a gente tinha 22 lojas, 1.950 colaboradores e 844 milhões de faturamento. Em 2020 a gente já estava nesse período de crescimento, mas de 2020 para cá a gente inaugurou 12 lojas, né. Hoje estamos com 3.737 colaboradores. Esse número aqui, a gente praticamente muda ele todo dia, né, então eu acho que eu posso estar falando já ele errado, porque todo dia a gente está contratando, né, a empresa está, crescendo e estamos com faturamento de 1.660.000.000, tá. É um pouquinho pra vocês lembra? Os fusquinhas do supermercado. Ai gente, esse MJ aqui era a inicial do tio João. Ele assinava J Melo. Aí foi aí que isso aqui é literalmente a rúbrica dele, né, então, ele que no começo era assim, né, não tinha o setor de marketing, então ele que fazia tudo, e era conhecido como os fusquinhas do supermercado, né, porque eram pequenos, eram lojas bem pequenas, e que estavam vendendo bastante, né, então a gente vai retornar com essa proposta, né, de lojas pequenas, como eu disse, já soltei um spoiler para vocês sobre os mercadinhos, mas é justamente nessa proposta. Falei para vocês que ia contar um pouquinho da criação do setor de RH, essa é a Marcília.
A Marcília é maravilhosa. A Marcília foi minha professora na Unifor, sou formada em psicologia, né. Tive o prazer de conhecer, eu não tive o prazer de trabalhar com ela no São Luís, porque quando eu entrei ela já não estava, mas eu tive o prazer de ser aluna dela na psicologia. E ela quando ela estava fazendo a faculdade de psicologia, ela chegou para o tio João, porque tinha que fazer aquelas, disciplinas obrigatórias, né, e ela chegou assim para fazer uma proposta para ele. "Eu posso implementar o setor de RH aqui?" Ali, o que que um RH faz? Ela seleção, treinamento, recrutamento. Aí ele olhou assim, escutou: "Eu não quero saber de nada disso não, mas se você fizer meu povo feliz, tá contratada". Então, assim, todo dia ele chegava para ela e perguntava assim: "Meu povo tá feliz?". Aí ela e até hoje a gente tem uma pesquisa medindo felicidade que a gente aplica anualmente nos nossos colaboradores, e essa média tem que ficar acima de 96%, né. Então a gente, tem como essa missão de sempre responder ao tio João: "Sim, o povo dele tá feliz", né. O que eu falei um pouquinho dos nossos valores, né, e um dos nossos valores é a transparência. Quando a gente vendeu nossas lojas, né, o tio João ele foi para a TV para falar: "Olha, a gente vai voltar, vai continuar, a gente manteve uma parte da empresa". Então, assim, isso a transparência até momentos difíceis, né, então essa é a entrevi não consegui passar a entrevista dele aqui, mas é ele falando um pouquinho, sobre esse momento. Esse é meu pai, esse é meu tio, tá, eles estão com um pouquinho mais de cabelo branco, tá. Essa é um pouquinho falando sobre a sucessão dele, são eles 3, né. Aqui é o espaço João Melo, que a gente criou no nosso escritório para a gente mostrar, é um memorial, né, para contar toda essa história, né, que a gente mostra, eh, premiações. A gente tem a primeira máquina que a gente registrava frutas, caixas, é bem legal, parece um museu. Aí aqui a gente fala um pouquinho sobre diferenciação no mercado, né, onde a gente está sempre, buscando trazer produtos importados, né, além do atendimento, a gente busca também essa diferenciação em produtos, trazer novidades. A gente traz eu gosto muito de falar do nosso hortifruti. Todo mundo que entrar no São Luís, assim, qualquer loja, vocês vão entrar o primeiro setor que vocês vão entrar é pelo hortifruti. É um setor que é muito importante para a gente e para vocês também, a gente falou sobre saudabilidade. E a gente tem uma missão de que os clientes não precisem, selecionar as frutas, podem pegar qualquer uma que, vai ter uma boa qualidade, né, a gente seleciona isso para vocês. Ai, espera aí. Vai passar, não, tem como voltar? Ah, no de baixo. Ah, pronto. Falar um pouquinho sobre o festival. Vai estar com áudio? Tá, tá. Então já já eu vou primeiro falar um pouquinho da história do festival. Desculpa. Vou falar um pouquinho sobre a história do festival para vocês entenderem um pouquinho o vídeo. A gente há 13 anos, Claudinha tá aqui, minha cola sobre festival. Há 13 anos a gente lançou o festival na verdade não começou como festival, tá, ele começou com um evento e no estacionamento de uma loja nossa, na loja do Cocó, acho que vocês conhecem, ali na Engenheiro Santana Júnior, e e como foi que nasceu o costume saudável? Meu pai e meu tio, eles foram nutricionistas. E eles chegavam, assim, com uma lista enorme de coisas para comprar, né. "Ó, tem que comprar isso em tal canto", e eles tinham que sair uma saga para conseguir comprar tudo que o nutricionista pedia. Aí, na época, a Joana, minha prima, estava no comercial, eles chegaram com ela
pra ela com essa lista, aí falaram assim: "Olha, a gente tem que vender tudo isso, o cliente não precisa ter que ficar indo em cada canto pra comprar essa lista, a gente tem que vender tudo". Aí o que foi que a Joana fez? Procurou para fornecedor, cadastrou todos os produtos. O que foi que aconteceu? Colocamos na prateleira e não vendemos nada. Não, assim, os produtos que a gente colocou, que os nutricionistas passavam, a gente não vendeu nada. Aí a gente olhou assim, Claudinha trabalhava lá na época no comercial também, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, né, a gente precisa fazer algo muito maior do que simplesmente colocar produtos na prateleira para vender. A gente foi aí que nasceu o Costume Saudável. O Costume Saudável, ele nasceu com essa missão de passar informação, e a gente viu que ele se tornou algo muito maior, né, assim, ele nasceu com essa missão, mas o Costume Saudável, ele muda vidas, né, assim, a Lara falou um pouquinho sobre a carreira dela, a Lara desde o começo tá com a gente, eu acho que a carreira dela tá se misturando muito com o festival, né. A Lara não tá mais aqui não, né? Ela falou de que tem 12 anos, eu lembro demais ela iniciando e palestrando no festival, então, assim, a gente viu que a gente entende de produto, a gente tem o conhecimento, tem o relacionamento com o fornecedor. Costumo dizer para o nosso fornecedor que é uma grande oportunidade dele apresentar o produto dele para o cliente final, né, puro trade marketing. E, a gente viu que a gente entendia disso, mas que o festival ele precisava de muito mais. E por isso que a gente conta com profissionais, a gente já tem uma equipe só pensando no festival, a gente passa o ano todo pensando no festival. Na verdade, nesse ano a gente está com 2 festivais, né, porque do Festival Costume Saudável, nasceu o Festival Costume Gourmet. A gente viu que, o que mais dava gente eram as oficinas. As pessoas gostam de cozinhar, gostam de aprender, então nasceu um novo negócio, que é o Festival Costume Gourmet, que a gente ama muito o Festival Costume Gourmet, a gente ama fazer o saudável e ama muito fazer o Costume Gourmet. A gente tem o Felipe que trabalha com a gente, o Felipe é um grande chefe, cantor, e, vocês já viram o livro A Linguagem do Amor? As 5 linguagens do amor? Aí eu falo assim: "Fê, a tua linguagem do amor é cozinhar", né, e ele fala: "É, realmente, a minha hora na cozinha é a minha forma de mostrar o meu amor pelas pessoas, assim, eu amo fazer isso". E eu acho que tem gente que tem a linguagem de amor também de comer, né, tem gente que gosta só de sentar e comer, e o festival ele o Costume Gourmet ele é tudo isso, inclusive já fica aqui um convite, já falei com a Lídia sobre mandar um convite para todos vocês, já temos data, dia 15, 16 e 17 de maio, o Festival Costume Gourmet vai acontecer nesse ano no La Maison, pela primeira vez a gente vai fazer no La Maison. Não, todos vocês vão receber esse convite, tá. Se não receberem, podem ir nas nossas redes: "Ei, não recebi o convite, eu participei do evento com a Ana, ela me convidou". Pode falar que e pode chamar a família toda, tá, filhos, marido, os pais, né, todo mundo curte, é um evento para todas as idades, vamos ter programação, então já fica aqui o convite. E já temos data também para o Festival Costume Saudável, nesse ano vamos fazer os 2. Festival Costume Saudável, dias 11, 12 e 13 de setembro, no nosso em um grande parceiro que a gente sempre faz, né, no Shopping Rio Mar. O saudável ele se mantém lá, o gourmet como a gente vai fazer no primeiro semestre, e a gente queria oferecer uma experiência gourmet, então a gente foi para o La Maison, né, e então o saudável ele continua no Rio Mar, que é um grande parceiro, é um shopping maravilhoso, tem um estacionamento maravilhoso, diversos serviços, então assim, a gente, tem o Rio Mar com muito carinho também. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo falando um pouquinho sobre o festival. Sobre o festival, esse vídeo que eu vou passar, ele foi de 2024. 2023, tá. Eu falei que ela é minha cola, viu. A gente começou o festival com um público de 500 pessoas na nossa loja do Rio Mar. Ano passado,
A gente teve o público de 52.000 pessoas durante os 3 dias, né, então vocês vão ver um pouquinho aqui sobre o vídeo, a gente vai mostrar um pouquinho sobre o que é o festival. Esse ano, o Festival Costume Saudável e Costume Gourmet teve uma edição inédita. Os dois aconteceram juntos, trazendo diversas experiências para os nossos clientes, fornecedores e colaboradores. Batemos o recorde de público e estamos muito felizes por todos os feedbacks de todos os parceiros e fornecedores participantes. Obrigada a todos os fornecedores, parceiros, clientes e a você que participou do Festival Costume Saudável e Costume Gourmet de 2024. Finalizamos o evento já pensando no ano de 2025, com muitas ideias. Aguardamos vocês lá! Passou uma pequenininha bochechuda aí, a minha filha, viu, coisa mais fofa. Mas foi 2024 mesmo, Claudinha, que, ela hoje já tá bem maior, mas ainda, tá pequenininha, né, mas enfim, a gente fez as 2 edições juntas, nesse ano a gente vai fazer separado, né, então vamos fazer o gourmet no La Maison e o segundo no Rio Mar, no mesmo formato. Bom, falar um pouquinho sobre o Mercadão, né, como eu falei, grandes marcas com os melhores descontos. Tem tempo para passar o vídeo, para falar um pouquinho? Pode passar? Tá, já, tá. Eu vou passar rapidinho o vídeo do Mercadão, só para vocês entenderem um pouquinho do conceito, para quem não conhece ainda, como é nossa bandeira em expansão, tá. São Luís apresenta Mercadão, um negócio que surgiu do São Luís e já carrega um legado, pois traz no seu DNA o sorriso do bom atendimento, os melhores produtos e os melhores descontos, com estrutura e serviços para oferecer ainda mais economia a seus clientes. Eu sempre falo que o Mercadão é o Mercadão do Mercadinho. Ele nasceu com o propósito da gente baratear nossas marcas, que são marcas líderes, para que a gente possa atender um número bem maior de pessoas. No Mercadão, como no Mercadinho, a gente trabalha sempre baseado nos valores da empresa, né? E o primeiro valor da empresa é gente, porque vem do DNA da empresa desde a época de João Melo, que é o fundador da empresa. Você tratando bem o seu povo, ele vai tratar também lá na ponta, prestando um grande atendimento. O Mercadão oferece as melhores oportunidades de compras para as pessoas abastecerem seus negócios ou suas casas. Nosso diferencial está em oferecer os maiores descontos nas melhores marcas. Porque assim como nossos clientes, nós não abrimos mão da qualidade.
A operação do Mercadão é uma operação simples, né? Mais objetiva. Margens reduzidas, mix reduzido, foco em volume, consequência, preço mais barato. Ele vai estar sempre no seu caminho, ele vai estar sempre na vizinhança. Com 4.000 metros, nós conseguimos fazer uma loja do Mercadão, ou seja, ele pode estar dentro de todos os bairros de Fortaleza, ele pode estar em todos os municípios do Ceará, ele abre um leque de negócios para o São Luís gigante que nós não tínhamos no passado. E já temos programado várias lojas para os próximos anos, né? Devemos, em breve, estar duplicando a nossa participação, Foi antes através dessa dessas bandeira lojas que que eu nós mostrei. acreditamos tanto. O Mercadão trabalha com logística otimizada, serviços essenciais, variedade e qualidade de marcas na medida exata para oferecer desconto todos os dias. O Mercadão, ele nasce com a essência de trazer as melhores marcas com os melhores preços. Então aí que entram os nossos parceiros, a gente tem que estar cada vez mais fortalecido para que a gente possa estar atendendo aos lares, aos pequenos comerciantes, aos transformadores. Ele também é gente da gente e está próximo das pessoas, em todos os sentidos, seja em localizações mais urbanas e acessíveis, seja no relacionamento amigável através de canais digitais que oferecem facilidade para as pessoas. O Mercadão hoje opera em 3 unidades, uma no Crato e 2 em Fortaleza, sendo uma no Shopping Rio Mar PK e outra na Alberto Sá, no Papicu. No nosso projeto de expansão, constam 10 novas unidades, sendo mais uma no Cariri e outras 9 em Fortaleza e na região metropolitana. Todas essas lojas que estarão abertas estão localizadas em via de fácil acesso e próximo ao nosso cliente-alvo. O Mercadão carrega a essência do São Luís. Por isso valorizamos cada pessoa e cada fornecedor nosso. Nosso relacionamento é muito importante. Vem também com o Mercadão fortalecer ainda mais o varejo cearense. É um produto novo, um produto com boas marcas, com ótima qualidade e com preços baixos. Venha conhecer o Mercadão. Estamos te esperando. Isso tudo é o Mercadão São Luís. Indispensável para a melhor economia. Esse vídeo, ele foi feito em 2023. Eu lembro que assim que a gente fez esse vídeo, eu fiz uma palestra falando sobre o Mercadão e quando eu perguntei se conhecia o Mercadão, quase ninguém conhecia. E quando eu perguntei aqui, quase todo mundo conhecia, né. Então vocês já estão vendo o reflexo dessa nossa expansão, né. A gente em 2023, a gente ainda tinha 3 lojas, então foi a nossa bandeira em expansão nos últimos anos, né. Vou pular um pouquinho aqui para a gente já falar sobre o momento atual, que eu queria falar muito sobre isso aqui, né. Hoje estamos com 34 lojas, 3 bandeiras, né, mais de 700 fornecedores ativos, mais de 15.000 produtos em lojas, mais de 50.000 clientes o dia, ou seja, um castelão lotado por dia que passa nas nossas lojas. Mais de 3.800 colaboradores, aqui a gente já usou o número mais, né, para não botar o número certo, porque esse número muda todos os dias. Mas o que eu queria terminar falando aqui mesmo, assim, a gente está no evento para mulheres, né, e esse número de 42% de participação de mulheres na nossa empresa, ele foi um número que a gente lutou muito e que a gente ainda luta para aumentar ainda mais, né. Como vocês viram, era o setor de supermercado era um setor muito masculino, né, então hoje a gente tem 42%. A Claudinha veio aqui me falar uma informação, aquela loja que vocês viram, que a gente mostrou a foto, 1976, já tinha uma gerente mulher, quem era a gerente daquela loja era uma mulher. Quem era, Claudinha? Era a Joana, né, a Joana já era, gerente de uma loja nossa, né. Hoje temos grandes lideranças femininas dentro da nossa empresa. A gente fez agora uma missão para Portugal com toda a diretoria e com a nossa gerência, e a gente olhou assim, foi bater uma foto, aí quando a gente foi bater uma foto, foram as mulheres para baixo e os homens para cima, né. Aí eu olhei assim: "Gente, a gente é maioria, né, na diretoria e gerência do São Luís, então somos a maioria em relação à liderança e no quadro todo, somos 42%. Esse número
com muita foi um número que é um número que a gente continua lutando, a gente sabe que a gente mora em uma cidade com questões de segurança, então nossas lojas fecham às 10, tem a questão de horário de fechamento, da locomoção, então, assim, é um número desafiador, mas que a gente vai aumentar, viu. Próxima palestra que vocês virem minha, eu quero que esse número suba para cima de 50%, tá, então aqui somos a maior rede supermercadista cearense, né, pelo ranking da Abras. Temos 15% de participação no mercado local, tá, do Ceará. Essa é uma frase que o seu João gostava bastante: "Hoje pratiquei o bem, não tive um dia vazio, trabalhei, não fui vadio e não fiz mal a ninguém", né, o trecho de Ave Maria de Olavo Bilac, que era muito repetido por ele. Ali é a foto do Neto com 3 gerentes nossos recebendo o prêmio do GPTW, né, ali a Ana Paula também em São Paulo, cada ano vai um, né, para receber esse o ai, vai um não, vai uma turma, né, para receber esse prêmio, a gente recebe com muita felicidade, é um prêmio que a gente tem muito orgulho. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês o nosso novo jingle, né, com 100 anos merecia um jingle. A gente fez com, acho que vocês, eu falei do Felipe, né, Felipe Carvalho. O Felipe, ele é chefe, ele é cantor, ele faz parte da Padu e junto com a Giovana Bezerra lançamos o nosso novo jingle e tá lindo, pessoal. Então é isso, vou finalizar com o jingle e agradecer a todos. Sei que no seu coração está marcado este carinho. Há 100 anos que a gente atende com esse nosso jeitinho. José Silvestre, são está na memória de um povo que sabe que é bom atender a nosso. Há 100 anos todos podem dizer: me acostumei com você.